Olá, boa noite. Hoje a gente vai conhecer a história da Luana Lima, mãe de 3 filhos, nutri de formação, idealizadora do projeto Falar Cura. Oi, Eliane. Estou colocando aqui, fixando o tema da nossa live. Para quem vai chegando, né? Vai sabendo com quem que a gente vai conversar hoje. Vamos fixar aqui. Isso. Então, trazer aqui para vocês a introdução, né, da ideia. Oi, Aline. A ideia, né, desse projeto que quer falar de temas e histórias de vida. Vem do desejo, né, de trazer aí para as pessoas, oi Lu, Cris, trazer para as pessoas, oi Tato, um pouco da história do outro, né? Então a gente sabe que quando a gente consegue escutar um pouquinho da história do outro, isso pode suscitar em nós reflexões e a capacidade aí de aprender a partir daquilo que o outro pode contar pra gente. Então a gente tem aí a pretensão, né, de que na medida que as pessoas escutam aí as histórias, que elas possam se beneficiar e ter uma oportunidade, né, de ter uma mudança terapêutica, né? Porque muitas conversas, e hoje a gente vai ouvir falar, né, bastante da Luana, espaços que funcionam, né, de modo terapêutico. Então não é só a psicoterapia que proporciona pra gente essa oportunidade. Às vezes uma conversa com um amigo, né, um filme que a gente tem a oportunidade de ver, nos ajudam aí a refletir coisas importantes da nossa vida. Então hoje a gente vai receber a Luana, que eu já vou chamar aqui, para a gente aproveitar ao máximo ela, né, que vai nos contar aí um pouquinho da sua vida, da sua história. A Luana está conectando. Oi, Elisa. Oi, Lu. Oi, Fabi, tudo bom? Tudo bom, amada? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu aumentar minha luz aqui, foi meio escuro. Pois é, eu ainda não me adaptei a essa tecnologia. Eu ainda estou devendo para as pessoas o meu ring light. Ah, faz uma diferença, guria, faz uma diferença. Não, eu já recebi alguns puxões de orelha, assim. Tem que colocar o volume melhor, né? Mas a gente vai adiando, daqui a pouco resolve. Vai sim, vai sim. Querida, estava introduzindo aqui o objetivo da gente poder conversar, que eu acho que sempre vale a gente retomar, na medida que vem pessoas diferentes, né, que nos escutam. Lembrar as pessoas aí que podem dar os seus coraçõezinhos, pode transmitir o aviãozinho, né, para quem está online, outras pessoas, né, na medida que a gente vai escutando, às vezes a gente lembra, né, assim, lembrei, essa história tem a ver com fulano vai conseguir pensar a respeito disso. Então, quanto mais pessoas puderem acessar assim esses depoimentos, né, mais pessoas a gente consegue de alguma forma ajudar. Mas eu quero então passar a palavra já para ti, né, que tu nos diga aí quem é a Luana Lima. Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu tava bem ansiosa pra essa live. Falei com a Fábio hoje de tarde. A pessoa nem é ansiosa, né? Assim, Fábio, me diz o que vai acontecer. Eu falei, ai, é super livre. Eu disse, ai, meu Deus. Já foi me dando nervoso. Mas enfim, eu sou Luana Lima, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou casada, eu sou mãe de 3 filhos, da Ana Clara, que tem 7 anos, da Carol, que vai fazer 3, do João, que vai fazer 2. Eu sou formada em nutrição. Deixa eu ver o que mais. Eu moro no Rio Grande do Sul há 25 anos, eu não sou gaúcha. Eu sou amazonense e fui criada em Belém do Pará e vim pra cá com 9 anos. Então faz 25 anos que eu moro aqui. Sou católica e deixa eu ver o que mais. E criei o Falar Cura. E desde abril uso o meu Instagram, então mudei a minha conta era uma conta particular. E depois de um processo meu
de terapia e um processo terapêutico dentro de mim, resolvi mudar o meu Instagram para que eu pudesse ajudar outras pessoas através da fala e da escrita terapêutica. Joia. Nos conta assim, como que foi um pouquinho desse processo, assim, como é que foi, porque a nutrição tem um pouco, né? Eu acho que não é tão diferente, porque o atendimento, principalmente para quem atende de modo clínico, já tem essa prática da escuta, assim. Sim. Mas, pelo que eu acompanho do teu projeto, deixa um pouquinho de lado a nutrição e vai focar bastante nesse falar e escutar, né? Isso. Eu deixei um pouco de lado a nutrição porque fez parte desse meu processo de descoberta do que eu queria fazer da minha vida. Né? Eu fiquei um período assim sem saber se queria atuar na nutrição, e isso passou pela minha maternidade, mas acho que Travou aqui, não sei se foi eu ou se foi a Lu. Me digam aí se vocês estão me ouvindo ou se eu travei também. Eu acho que voltou. vou. Travou, agora voltou. Não sei se fui eu ou Tá, se foi tu. também não sei. Vocês podem me falando. Eu tô no 4G, mas se precisar eu ponho no Wi-Fi e aí a gente vai ficar nessa dança da internet Vai aqui. testando, né? Tá, Quando mas deixa. começou a falar da nutrição, travou. Então, Tá, eu né? tava falando que assim, eu deixei a nutrição em stand-by. Até essa era a minha bio, antes de começar a falar cura, essa era a minha bio do Instagram, nutricionista em stand-by. Porque é um período agora que eu não estou me dedicando à nutrição. Mas assim, não tem como eu apagar os anos de estudo que eu tive com a nutrição. E assim, muito do que o Falar Cura é hoje em dia, eu trago comigo do tempo, por exemplo, que eu criei um grupo de emagrecimento para mulheres, né? Essa coisa assim, eu gosto muito da questão do grupo, da partilha, da escuta, disso que está acontecendo aqui agora, a troca, né? Porque a gente cresce muito na troca, na partilha. Mas assim, o Falar Cura surgiu há alguns anos, na realidade, assim, dentro de mim. Então, vou contar assim, em 2014, não, em 2013, nós nos mudamos aqui de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, em função do trabalho do meu esposo. Fomos em 2013, época da Jornada Mundial, foi muito legal estar lá no Rio de Janeiro, época da jornada, tudo mais. E em 2014, perto do final de 2014, eu não sei, eu comecei um processo de depressão, sem saber, sem perceber. E que foi se agravando. Foi se agravando, da depressão surgiram crises de ansiedade, síndrome do pânico, né? Fui procurar terapia, minha família me alertou, né, que eu estava doente, então fui para uma psicóloga. Então tudo isso aconteceu dentro de mim e eu não percebia, porque eu não falava, né? Eu sentia várias coisas porque eu fui morar em outro estado, eu não tinha mais a minha rede de apoio, eu não tinha mais minha família, eu não tinha mais meus amigos. E eu estava sempre bem. A pessoa me perguntava, tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo lindo. E na realidade, por dentro, eu não estava bem. E eu aguentei isso durante muitos meses. E até que em 2014, meu corpo, né, implodiu. Mas E tu isso vem... dava conta que tu estava triste ou não? Ou tu Eu, nem parava para pensar assim? eu me dava conta, assim, no início, eu me dava conta que eu tinha episódios de tristeza sem precisar ter. Assim, por exemplo... Eu morava muito perto do mar, né? Nem todo mundo que vai morar no Rio de Janeiro tem a graça de morar perto do mar. Eu tinha. Então eu podia ir na praia, eu podia estar em lugares bonitos e de repente me batia aquela sensação de vazio, assim, de que não estava bem. E isso foi se repetindo, se repetindo. E aí, meu esposo percebeu, meus pais, quando conversavam comigo pelo Skype, percebiam que eu tinha crise de choro. Várias coisas foram acontecendo, mas eu sempre tinha uma desculpa. Eu sempre dizia, não, é que eu tô cansada. Porque naquela época, a minha filha, que era só a única, ela era bebezinha. Então eu dizia, é cansaço da bebê, é muito puxado. Eu nunca dizia o que realmente estava se passando dentro de mim. E aí, eu acho que na hora que eu fui me dar conta, não me dei conta 100%, não vou te dizer que foi 100%, mas eu me alertei, porque eu comecei a ter pensamentos suicidas. Muitos pensamentos suicidas. E como eu falei no começo, eu sou católica. E uma coisa que o católico preza em alto grau é a vida, né? Então, assim, não existe possibilidade de pensar na morte em nenhuma fase da vida.
E aquilo era muito recorrente dentro de mim, muito recorrente. Volta e meia eu pensava, e tinha um fator muito agravante que quando eu conto as pessoas ficam, meu Deus. Eu morava num condomínio, o meu apartamento ficava no 33º andar, 33. Era muito alto. Então eu ficava muitos momentos do meu dia calculando a minha queda. Ah, se eu me jogar, eu não vou cair da queda, eu vou cair de uma parada cardíaca. Eu estudava a minha morte, várias vezes. Sim. E aí, quando esse pensamento começou a ser muito recorrente, eu disse, opa, algo está estranho. E nisso aí, o Vini, que é meu marido que está aqui na live, pode até comentar. Ele até Eu se já, manifestou aqui, disse que tá aqui. eu já estava com vários sintomas assim de ansiedade. Eu ligava para ele mais de 30 vezes por dia, sabendo que ele estava no trabalho. E aí teve um dia que eu falei para ele, olha, se a gente não fizer algum tipo de mudança, se eu não voltar para Porto Alegre, se eu não sair daqui, eu não sei, vai ter um dia que tu vai chegar e eu não vou estar mais aqui. Tu vai me encontrar lá no chão do condomínio. Então, a gente conversou e tudo mais e retornamos para Porto Alegre, muito em função do meu estado mental. E isso foi em 2015, quando nós retornamos para cá. Então, nesses 5 anos, até eu tirar o Falar Cura oficialmente do papel, muita coisa foi acontecendo. Eu fui percebendo vários sentimentos em mim. Eu fui conseguindo expor algumas coisas que eu não conseguia. Eu consegui verbalizar, eu consegui escrever, eu consegui fazer isso. E eu acho que a virada maior de chave foi ano passado, que eu e o Vini a gente fez um retiro para casais, em que eram feitas perguntas. O Vini tinha que me perguntar algumas coisas, eu para ele, e fazia parte do exercício o diálogo. E eram perguntas bem difíceis de ser respondidas, pelo menos para mim, que o Vini é tagarela, ele fala. Mas para mim tinha coisas assim, e eu fui falando, e quando eu falava, aquilo foi gerando dentro de mim um alívio muito grande, uma cura dentro de mim, de vários setores da minha vida, vários, não só do matrimonial, foram sendo resolvidos. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a escrever isso no Instagram. Então, quem voltar no meu Instagram, muito antes de surgir o Falar Cura, vai ver textos meus, de coisas que eu ia partilhando. Até que um belo dia eu citei a hashtag Falar Cura, e aquilo foi crescendo. E aí um dia eu falei, gente, eu acho que eu preciso fazer isso para que outras pessoas saibam que elas podem falar. Que é difícil falar, é difícil mexer na cicatriz? Mas é importante mexer. Sim. E eu quis falar para as pessoas, porque nem todo mundo tem a facilidade de procurar um psicólogo, de procurar uma terapia. Que era isso que tu falava no início, né? Quando tu estava apresentando. Eu tive muita resistência de procurar terapia, muita. Quando meus pais e o Vinícius disseram que eu tinha que ir na psicóloga, eu falei, bem capaz que eu vou falar para uma criatura que eu nunca vi na vida, coisas que eu não consigo falar para o meu marido. Sim. Se eu não consigo falar para o Vi, como é que se eu não consigo falar pra mim, pro Vinícius, pro pai, pra mãe, o que eu vou falar com essa mulher? Né? Não vou. E aí eu quis falar disso aqui no Instagram e na internet pra esse início. Porque eu sempre digo no final das contas que tem que procurar uma psicóloga. É importante a fala, é importante escrever nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, para a pessoa se dar conta, porque ela vai se dar conta. Em algum momento ela vai se dar conta. Nossa, eu preciso resolver algumas coisas. E não vai ser com amigo, não vai ser com Falar Cura, não vai ser comigo, né? Porque eu não sou psicóloga, mas eu quero ajudar as pessoas a chegarem nesse momento de buscar ajuda. Porque é importante. Várias coisas significativas, né, Lu, quando eu vou te ouvindo, assim, tu vivia num lugar ideal, né, assim, se a gente vai pensar qual é o lugar mais bonito do Brasil, acho que o Rio de Janeiro entra entre esses lugares, assim, né? Com certeza. O momento de ter um bebê, que é um momento tão idealizado, assim, né? E eu tenho me dedicado também a falar um pouquinho sobre isso, assim, porque ao mesmo tempo que é muito bom, sim, é uma graça, né, tu ter um filho, mas por outro lado é muito difícil viver isso, assim, né? E às vezes eu fico pensando, talvez isso tenha sido um confundidor para ti, assim, né? Na medida que como que eu vou estar triste se eu tô com a minha filha, né? Assim, e eu ouço isso muito de muitas mulheres que eu acabo atendendo como depressão pós-parto, ou mesmo depois, né? Porque a gente, tecnicamente, a depressão pós-parto é ali, tem um período mais curto, mas muitas vezes a gente vê esse conteúdo 1 ano, 2, 3 depois, assim, na forma de culpa,
Uhum. onde as mães pensam, não, mas eu não posso estar triste, eu não posso. E, na verdade, tem todo um processo, tanto biológico acontecendo ali, como de muito desafio, né? Assim, então, talvez isso, não sei o que tu acha, assim, se isso pode ter te atrapalhado a identificar que tu não estava tão bem, assim. Com certeza. Isso foi um fator, assim, porque não sei se só da minha cabeça, ou se ou se era real na sociedade em que eu vivia. Uhum. Mas assim, os meus amigos, outras pessoas do nosso convívio diziam, nossa, vocês estão no Rio, porque volta e meia a gente vinha a Porto Alegre, assim. Naquele tempo existiam promoções bem boas de avião, de Uhum. R$ 70, então volta e meia a gente conseguia estar aqui. Então, os comentários sempre eram: nossa, vocês moram na Barra da Tijuca. Nossa, é perto do mar, deve ser maravilhoso. Uhum. E tu deve ir na praia todo dia. E são tipos de informações que a gente vai recebendo que eu pensava: nossa, eu não posso reclamar da vida que eu levo. Eu Uhum. moro num bairro extremamente bom, eu moro num condomínio bom, eu moro perto da praia, meu marido tem um emprego bom. Então, a minha vida é perfeita. Eu não posso, né? A minha filha é saudável, eu não posso dizer que eu tô triste. Então, aquilo ali era uma coisa que eu não conseguia. Eu não conseguia dizer para as pessoas: olha, eu fico mais de 10 horas por dia sozinha, com a minha filha pequena, num apartamento, eu não conheço ninguém, eu não sei dirigir, eu moro num bairro extremamente longe do, da, da Zona Tem Sul do Rio de pouca. Janeiro, né? É, porque todo mundo conhece o Rio de Janeiro, a Muvuca, né? A Ipanema, a Copacabana, não sei o que. Cara, eu morava a 2 horas de distância disso aí. Naquela época não existia metrô como existe hoje da Barra para ir pra Zona Sul. Eu não sei dirigir, a Barra é um bairro totalmente para quem dirige, para quem conhece o Rio de Janeiro deve saber disso. E eu não dirigia, eu não sabia para lugar nenhum, não conhecia ninguém. Eu tinha um pouco de receio, assim, A gente tem no imaginário o Rio de Janeiro muito perigoso, né? E, enfim, qualquer cidade é perigosa, não é tudo isso que pintam do Rio de Janeiro. Mas eu fui pra lá com esse medo, nossa, se eu for, se me assaltarem, minha filha, não sei o quê. Então eu ficava muito dentro de casa, eu tinha medo, e quando as pessoas perguntavam pra mim, eu dizia: não, tá, é ótimo. Fora assim, tu deve ir pra praia sempre. Cara, imagina o caos de ir pra praia com um bebê. Não sei se quem já foi. Sim, Não sei se tem mãe aqui que vai pra praia com bebê. E ainda mais sozinha. sozinha. Cara, Vou passar o dia na praia. eu fui umas 2 vezes com a Ana pra praia. Eu cheguei chorando. Eu cheguei chorando na praia. Eu disse: meu Deus, eu quero voltar, porque era ela no colo, a bolsa, a cadeira, a areia por tudo quanto é lado, trocar fralda, e eu sozinha. Então eram coisas que as pessoas me perguntavam e eu não tinha coragem de dizer. Eu dizia: tá tudo bem, tá tudo bem. Até para meus pais, porque eu não queria preocupá-los, eu não queria dizer para eles né? Porque, enfim, a gente mudou de estado e a gente quer ir e tá tudo ótimo, né? As pessoas têm que nos ver bem. E isso é uma coisa que hoje em dia eu digo: não, a gente não tem que estar bem todo o tempo. A Uhum. gente não tem que estar bem todo. Ninguém tem essa obrigação de estar bem todo o tempo, né? A gente pode dizer: olha, hoje não tô legal, hoje não foi bem. E E, eu na não tinha, verdade, né? né, a maior parte do tempo a gente não tá nesse estado ideal, assim, né? No sentido de que às vezes eu acho importante, claro, a gente pensar em práticas para estar melhor, bem-estar, felicidade, mas a gente tem dados aí que mostram que o todo da vida, talvez 70, 80% da vida é feito de pedra, né? É feito de Sim, ralação. Claro que se a gente consegue dar um sentido para aquilo que está acontecendo, tu tá ali sofrendo, mas tu tá olhando lá na frente, entendendo. né? Mas tem momentos que não, assim, né? E o quanto, né, faltou, assim, talvez tenha havido e tu não tenha conseguido ouvir, mas assim, aquela escuta de realmente como é que tu tá, assim, né? Não Sim, partir do pressuposto que estando no Rio com uma filha pequena ia estar tudo bem, assim, né? Porque sim. quando tu traz essa cena do risco de morte que tu teve, né? Assim, que tantas pessoas passam por isso, eu acho tão corajoso tu trazer, assim, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar, né? Eu vejo às vezes os meus pacientes assim: mas eu posso perguntar? Sim, tu deve perguntar, né? A gente pergunta em sessão abertamente, né? Tu tem pensado em morrer, porque isso protege as pessoas, né? E não como às vezes erroneamente as pessoas pensam que tu vai induzir. Não, não vou induzir nada. Se a pessoa não está pensando, ela vai me dizer não e pronto, né? Assim, mas para isso eu tenho que estar disposta a escutar, né?
Não, e isso assim, eu consigo falar sobre isso hoje. Eu falo e as pessoas dizem, nossa, Luana, pra que falar isso? Porque é importante falar. É Uhum, importante falar, porque a gente pensar em se matar ou a gente pensar na morte não é uma coisa natural. uhum, Ah, mas eu tô sofrendo muito, tu não conhece a minha história, tu não sabe o que eu passei. Eu não conheço a tua história, mas assim, a tua vida tem valor. A uhum. tua vida, ela precisa ser vivida e Sim, precisa se aprender a superar essa dificuldade que todos nós temos. É uhum, só a nossa vida acontecendo, sim. né? Problemas, A gente fala, pode né, que falar. é uma solução definitiva para um problema temporário, né? Se tu Isso, chega a cometer, cometer não, né? O correto é a gente dizer sofrer, né? Porque a pessoa que faz isso, ela tá num sofrimento gigante, assim. Mas isso. chega no fim da linha, assim, né? Então não, nada Sim. mais tem solução, assim, né? Então é a gente ajudar a pessoa a entender que, bom, tem solução. Pode ser o fim do poço, mas tem algo para cima, né? E isso, assim, é uma coisa que eu falo da minha fé, principalmente a fé que eu tenho em Deus, que era justamente essa luz que foi o que eu consegui enxergar. Porque a pessoa em depressão, e tu pode falar isso 1000 vezes melhor do que eu, ela não enxerga nada. Ela não se percebe doente. Uhum, Mesmo muitas coisas ruins, esses sentimentos, as sensações, as crises, a gente não se dá conta no que aquilo está nos levando, uhum. né? Tanto é que quando meus pais e o Vinícius falavam, eu dizia, não, gente, vocês estão viajando, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu não via a doença dentro de mim, ou eu não via. Mas como eu tenho a minha fé em Deus e eu sei do valor da minha vida, e sempre falei isso em todos os lugares, já dei palestra sobre isso, eu percebia, caramba, eu tô pensando em matar. Uhum, Esse pensamento é muito recorrente. Eu dizia, isso não pode ser normal, uhum, né? E foi aí que eu comecei a me dar conta um pouco, assim. Eu disse, não, só um pouquinho, eu preciso pensar. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento, a doença me fazia pensar novamente na morte. E uhum, era um pensamento recorrente, recorrente. E é um sofrimento muito grande. E por isso que eu digo para a pessoa que tem esse pensamento, ela precisa contar para alguém. Ela não tem que ter vergonha de olhar para alguém e dizer, escreve num papel, manda um bilhete, manda um WhatsApp para um amigo às 4 da manhã, porque o pensamento vem. Mas assim, você precisa externar para alguém, para a pessoa te dizer, não faça isso. uhum, Porque o que a gente está querendo matar não é a minha vida. Eu não queria desaparecer. Eu queria tirar de mim aquela angústia, uhum, aquele sentimento ruim e que eu não via solução. Eu queria ver minha filha crescer, eu queria, uhum, mas eu queria matar aquela dor dentro de mim e não sabia como. E a única coisa que eu via era me ver pulando daquele prédio. Eu só conseguia analisar isso aí. uhum. Então, para a pessoa que ela tem esse pensamento, porque a gente sabe que tá tendo, né? Tá tudo bem, daqui a pouco a gente olha e pensa, tá, mas se eu me jogasse na frente do carro agora, passava. E vai Uhum. ser super rápido. Vem uns pensamentos loucos assim, conta pra alguém, porque isso não é natural. Não é natural. Sim. Não, e às vezes assim da gente se dá conta que é um pensamento, como tantos outros, que não precisa se transformar em ação, né? Então, se tu interrompe isso, por mais frequente que ele seja, né? Se tu consegue pedir ajuda, bom, ele vai ficar só no pensamento, assim, né? Mas que Sim, envolve, né, Lu, assim, eu costumo usar a imagem, assim, com os pacientes da depressão, é como se a gente usasse um óculos de uma única cor, né? Então, eu uso um óculos verde, eu enxergo tudo verde. Ali tem vermelho, se tem azul, se tem rosa, não importa, né? Porque eu só sim, consigo enxergar nesse túnel, assim. E isso que é tão difícil, né? Por isso que às vezes não ajuda tanto. Aí, quando chega nesse momento, as conversas próximas são insuficientes, né? Porque aí sim precisa de uma técnica aí para dar conta de tirar a pessoa disso e às vezes até de medicação também, né? Assim, sim. que às vezes precisa usar, né? É verdade. Eu não precisei, e é assim, foi aí que entrou a psicologia, a terapia na minha vida, porque a primeira sessão que eu fui com a psicóloga, assim, foi muito sinistra, porque a gente ficou, eu cheguei lá com aquela cara assim de eu não queria estar aqui, eu não sei porque eu estou aqui, mas Tô eu estou aqui, louca, o que que eu quero aqui? né? E eu sentei na frente da doutora Mônica e ela me olhou e disse assim, e aí? E eu disse, e aí? E ela, o que que tu quer me falar? Eu disse, eu não quero te falar nada. Aí eu peguei e falei, eu nem queria estar aqui. Ela disse, então vai embora. Aí eu, tá, o que eu tenho que falar? Ela disse, que tu quiser. Eu disse, então eu não quero falar nada. Ela, então tá. E assim nós ficamos 10 minutos em silêncio. 10 minutos em silêncio.
E até que ela me fez uma pergunta lá e aquilo durou mais 1 hora de sessão. E aí eu voltei, e eu voltei, e eu voltei. E ela foi resgatando coisas em mim que eu nem sabia, né? Quando eu peguei e falei assim, ai, porque tem a ver com estar morando aqui, e saudade de fulano de tal, da minha família. Ela trouxe coisas que eu nem tinha pensado. Mas que na hora que eu verbalizei, parece que uma caixa se abre, assim, bum! E o universo parece que se clareia. Eu disse, meu Deus, é isso. Então, assim, fazer terapia é uma coisa incrível, incrível. Eu sinto falta de fazer, quero voltar a fazer. Ainda mais agora com Falar Cura, porque eu preciso. A gente ouve tantas histórias, acho que, né, a gente vai. E meio que a gente vai absorvendo, né, as histórias, e eu preciso estar preparada para falar com as pessoas, né? E acho que a terapia é fundamental, assim, abrir essas caixinhas, assim, que a gente nem sabe que tem. Né? E como foi importante, eu dou graças a Deus, assim, que eu não precisei tomar remédio, porque os remédios, assim, eles são fortes, né? Hoje em dia, eu tenho meu pai é depressivo já, faz 3 anos que ele está em tratamento, e eu vejo as oscilações que ele tem com as medicações, assim, mas como elas são importantes, assim, né? Ano passado ele esteve muito mal, porque ele resolveu brincar com os remédios, tomar do jeito que ele queria. E ele ficou muito mal, então eu vejo a importância da medicação. Então, assim, existe preconceito, né, do psiquiatra. Psiquiatra é coisa de doido. Não, simplesmente é uma disfunção hormonal, né, que nós temos. E aí a nutrição volta na minha vida nesse momento. É uma disfunção hormonal que nós temos no nosso cérebro. E os medicamentos nada mais são do que essa regulação. Ninguém tá, né? A gente precisa regular uma questão que é hormonal dentro da gente. Então não tem que ter preconceito de ir no psiquiatra e ele te passar um remédio. É só uma questão de regulação e é importante. E a pessoa que toma certinho, ela logo vê o resultado. Ela logo vai ver, né, a vida dela voltando ao normal. Não, eu acho que é mexer, né? Às vezes é hormonal, às vezes são neurotransmissores, né? Ou assim, e acho importante, assim, tocar nesse assunto também, porque existe, sim, um preconceito gigante ainda em relação à medicação, ao passo que hoje a gente tem medicações muito seguras, né? Só que frequentemente eu vejo o medo das pessoas de ter dependência, né? Volta e meia as pessoas dizem, mas se eu me tornar dependente. E eu gosto de comparar com alteração de pressão, né? Porque quando a gente vai para o concreto, às vezes ajuda a pessoa a entender, assim. Então, se tu teve uma alteração de pressão, tu vai usar a medicação e tu vai precisar sempre dela. Não porque tu está dependente, mas porque na ausência dela tu volta a ter uma desregulação, né? Então tem alguns transtornos específicos, né, que a gente precisa usar do modo mais contínuo, outros não, assim, né? Mas não é, claro, se a gente vai olhar, a medicação psiquiátrica é muito recente, né? Então a gente tem aí na nossa história recente um uso que era o que se tinha, né, assim, naquele momento, mas que tinha muito dano, enfim, e que hoje é bem diferente, né? Mas me conta, assim, um pouquinho como que é para ti, assim, o Falar Cura, como é que tu experimenta, né, estando nesse lugar de promover a fala. Eu tava pensando nisso antes, tomando banho, que meu banho é meu momento de terapia, né? Veio um monte de coisa na minha cabeça, tava pensando o que eu ia falar. E é engraçado porque, assim, vamos voltar um pouquinho. Quando começou de fato, eu comecei a escrever os textos, aí comecei a usar a hashtag. Aí um dia o Vinícius disse pra mim assim, eu acho que a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que, né, tu tinha que botar e mudar o teu arroba. Aí começou a ficar mais concreta a coisa. E fazia 1 mês que a gente estava em quarentena. Então a quarentena começou, de fato, dia 18 de março, alguma coisa assim de março. E aí tava já chegando no dia 10 e pouco de abril, eu pensei, bom, eu vou convidar pessoas que tenham uma história parecida com a minha para fazer uma live. Porque tava bem naquela época que tu abria a geladeira e saía uma live. Todo mundo tinha, né? Era live. Eu pensei, bom, eu vou começar por aí, vou fazer uma live. Vou chamar pessoas que tenham alguma história, que tenham passado pela minha história nesse processo da minha depressão, não sei o quê, pra contar e por aí eu vou. E aí, dia 17 de abril, então, chamei uma amiga que eu fiz lá no Rio de Janeiro, a Aline Venturi, que é uma cantora também, e comecei com essa live. Só que eu comecei, já respondendo tua pergunta, meio sem saber, sabe? Tá, eu Falar Cura, beleza, vou fazer umas lives, vou escrever uns textos e vou vendo.
Só que eu fiz a primeira live, eu me tremia que nem vara verde. Gente do céu, eu tremia, 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 tremia. A internet caiu 1 milhão de vezes, foi um caos. Mas quando acabou a live, e eu sempre vou lembrar disso, e quando acabou, eu comecei a chorar e eu pensei assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi isso que eu pensei. Eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer. Porque houve uma interação, as pessoas responderam aquilo. E foi uma live que eu fiquei extremamente nervosa, porque começou a entrar gente, as pessoas foram gostando. Porque eu achei que ninguém ia entrar, na realidade foi isso. Abri uma live e tipo, o que vão querer me ver? Só que eu esqueci que a Aline, que era minha convidada, conhece um monte de gente porque ela é cantora. E lá pelas tantas entrou o Padre Fábio de Mello, Padre Zezinho na live, e eu fiquei, meu Deus do céu. Mas assim, foi tão gostosa a troca. Assim, Hã? Não ouvi. anônima. Tipo assim. Aí, quando acabou, eu disse, eu quero fazer mais disso. Gostei da brincadeira. E fora que vieram o retorno das pessoas no direct. Nossa, é muito legal esse teu projeto. E foi crescendo. Só que assim, eu não sabia. Não sabia. E a coisa foi se construindo. E na realidade, Fábio, eu vou te dizer que eu não sei aonde que isso vai chegar. Mas eu sei que eu quero fazer isso todos os dias. Porque é muito bom poder ajudar as pessoas. É muito legal, assim, é emocionante. Acho que legal é uma palavra muito pequena. É incrível o poder que isso aqui, que as trocas geram na vida das pessoas. Um texto que eu escrevi num dia que eu tava ruim, chegou numa pessoa que conseguiu vencer um dia da depressão dela. Ela leu o texto, levantou da cama. E para quem tem depressão, sabe a importância desse dia, o dia que tu levanta, que tu toma um banho, que tu consegue fazer, sabe? Eu ter atingido essa pessoa, eu ter conseguido fazer uma pessoa que tinha vergonha de trabalhar com a internet, de ter um projeto, de começar, de ligar a câmera. São coisas que não passavam pela minha cabeça quando eu comecei, né? Não passavam. Mas cada pessoa que ouve a frase falar cura, recebe de um jeito. A pessoa que é depressiva, ela recebe de um jeito. A pessoa que é envergonhada, recebe de um jeito. A mãe que está em casa se debatendo, querendo voltar para o trabalho, mas tem a culpa materna, ouve de outro jeito. Então é incrível, assim. E a cada dia eu quero fazer o melhor, estou pensando em estudar mais. Tô aqui numa dúvida cruel se faço outra graduação ou não. Porque eu sei como é puxado fazer graduação. Mas eu sei que a psicologia entrou na minha vida, assim, tipo, entrou. Sim. Entrou em mim. E eu não sei se ela já não tava. E eu que já ignorei. Não tava escutando ela ali, né? Eu que não tava escutando. Mas assim, quero fazer isso. Gosto disso aqui. Tem, né, Lu, assim, talvez, apesar de até a Débora colocou ali, ressaltando, né, que abre a geladeira, vem uma live, tem muita gente, né? Mas tem, eu acho, no teu projeto algo genuíno, assim, que é o propósito de ajudar realmente as pessoas, né? Claro, não, a gente não está desfazendo aquela pessoa que está ali só fazendo uma venda, aquela venda também pode ser uma ajuda, enfim, que a pessoa possa trazer isso com verdade, né? Assim, que realmente não, isso aqui que eu estou falando sou eu estou emprestando um pedacinho de mim para auxiliar a outra pessoa, né? E eu acho que isso é que faz o projeto ganhar vida, assim, né? Ele vai crescendo porque ele tem essa origem, né? Não, e assim, eu sempre falo, tudo que eu escrevo, cada post que eu faço, passa por mim. Todos eles. Não tem nada ali que tu vai ler no meu feed, que tu vai ver nos meus stories e que não passou pela minha vida. É alguma coisa que eu quero contar de mim e que eu transformo aquilo em card informativo, né? Mas assim, é sempre contando um pouco de mim. Eu tento passar isso nos meus textos, tô tentando passar isso um pouco mais nos stories para ficar uma coisa mais pessoal. Mas assim, não tem nada que eu inventei. Eu não quero inventar a roda. Não, eu vivi uma coisa, eu descobri algumas coisas que me fazem vencer a minha depressão, a minha ansiedade, o meu pânico. E eu quero ajudar outras pessoas a descobrirem isso também, a chegarem nesse momento de descoberta. Porque é um processo. Cada pessoa vai ter o seu. Eu não vou ter a fórmula mágica, descubra tal coisa. Eu não vou ter essa fórmula. Eu só quero que as pessoas caminhem junto comigo para chegar no dia delas, que elas vão dizer, nossa, eu preciso de ajuda. E eu vou buscar, porque elas... É pessoal, né? Cada pessoa vai saber o seu momento. E eu, através da minha história, eu vou contando que falar cura, que ela conseguir pedir ajuda, que ela conseguir escrever, que ela conseguir visualizar as emoções que ela tem,
isso é um processo muito de autoconhecimento que vai levar ela num lugar que só ela pode saber qual é. Sim. Né? Eu recebi depoimentos de mães, a questão de não sabe se fica em casa com a criança, se volta a trabalhar. Tem esse tipo de depoimento que chega, então a pessoa, eu não sei, daí ela começa a se questionar e a falar, e daqui a pouco ela mesma se dá conta do porquê que ela se sente assim, por que ela não consegue dar passos. Recebi depoimentos de pessoas que tinham uma trava, assim, muito em função da sua família. O que a minha família vai achar? Que não sei o quê. E aí e a coisa foi indo, a pessoa descobriu o porquê que ela pensa assim. E depois que ela descobriu o porquê que ela pensa assim, ela conseguiu vencer essa barreira e seguir adiante. Então é um processo. Eu tô ali contando minha história, tentando informar, e cada um vai ouvindo de um jeito e vai indo, né? E vai descobrindo o seu processo. E como que é gerenciar os três nesse momento? Eu tenho uma equipe de 100 pessoas que eu contratei. Não, não. Assim, Limpadora. eu tenho cuidadora, eu tenho a pessoa que passa minha roupa, que faz minha maquiagem. Não, gente, assim, eu tô com fone aqui, mas eu acho que igual dá pra ouvir, às vezes os três gritando, louquinho, mamãe! O João fica peito, 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 peito. Meu marido tá lá embaixo segurando eles. Eu moro na casa dos meus sogros, então meus sogros também dão muita ajuda. Quando eu tô na casa dos meus pais, eles também dão uma mão pro lado de lá. Mas assim, o meu turno de trabalho oficial do Falar Cura é das 11 da noite às 3 da manhã. Vocês vão ver 1 milhão de vezes meus stories entrando de madrugada. E aí a pessoa acorda de manhã e tá tudo lá, já, tudo preenchidinho, porque eu fiz de madrugada, que eu tava acordada. É nesse horário que eu consigo fazer os meus cursos, é nesse horário que eu consigo programar os meus posts, escrever, porque assim, quando as crianças estão junto, eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo, mas elas estão ali, né? Elas também têm a demanda agora com a questão da quarentena, é videoaula, eles estão sem escola. O João ainda é muito viciado no meu peito, eu acho isso incrível, não quero tirar o peito dele. Mas assim, é uma demanda, né? Eu acordo muitas vezes de madrugada ainda para dar de mamar. Então é uma loucura. E aí, nessa hora, entra meu diretor, chamado Vinícius, meu marido, que é ele que me ajuda fazendo todos os meus cards, é ele que me ajuda a organizar, a gente se divide nisso. E se não fosse ele fazendo isso, eu não sei em que pé estaria o Falar Cura agora, né, para dar conta das demandas, mas é uma loucura, que eu sei que não é uma exclusividade minha, que só eu que tô correndo na quarentena, eu acho que todos nós precisamos nos reinventar, né? Todo mundo que tá em casa precisou dar um jeito de continuar trabalhando com as crianças. E eu tenho só 3, né? Eu sempre falo isso, eu tenho só 3. Eu conheço gente que tem 4, que tem 5, que tem 6, que tem um monte. E tá também fazendo, e tá acontecendo. E é só uma questão de gerenciar, né? E acho todo mundo... que realmente, né? Uns tem 2, assim, porque a criança, ela demanda mesmo, né? Então, daqui a pouco, eventualmente, tem um pouco mais, até eles se distraem um pouco entre si, daqui a pouco brigam, né? Assim, então, realmente, até eu gravei um IGTV sobre isso que eu não consegui ainda publicar, mas tentando trazer essa reflexão, assim, né? Porque eu ouvi, assim, de algumas pessoas a ideia de que os pais não sabem conviver com as suas crianças, né? Assim, que eu acho um julgamento muito cruel, assim, né? Porque, na verdade, a gente precisa de muitas pessoas para dar conta de realmente criar bem um filho, né? Porque a gente sozinho ou a dupla, né, pai e mãe, é muito pouco para dar conta. Por mais que a gente possa doar e se esforçar, a gente trabalha, a gente tem outras demandas, né? Assim, e que não tem como dar conta. Né? Então, o importante da gente poder reconhecer essa limitação, assim, bom, tem esses projetos, vou dar um jeito no horário que é possível, né? Porque a hora que a criança chama, não tem muito o que fazer mesmo, né? Tem que dar atenção. Tem que dar atenção. E que bacana tu falar do Vini, né? Porque tu falou dele, que ele identificou o Falar Cura e dessa parceria, assim, que eu acho que isso faz os projetos acontecerem, né? Nas parcerias mesmo. Ele é meu braço direito, esquerdo, ele é mais, até quando eu não tô muito afim, eu tô nos meus dias ruins, ele diz, vamos lá, levanta, né,
Assim, é ele que me dá o empurrão. Eu tô parada, as crianças dormem, eu tô jogada no sofá, assim, tipo, dormiram. Ele, tá, vamos lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Então, é porque ele é mais, né, se deixar por mim, eu digo, não, só um pouquinho, não, vamos lá, vamos lá. Ele que me ajuda, me incentiva, e que bom, né? Uhum. A outra coisa que eu queria falar, que tu tava falando dos pais, que é uma frase muito cruel, e uma coisa que eu aprendi, principalmente sendo mãe de três, assim, é que as crianças precisam da gente, precisam, mas elas também precisam de um tempo sozinhas. Uhum. Elas também precisam perceber que eu estou trabalhando, que o pai está trabalhando e que elas podem, em X tempo, Uhum. ficar ali, né? Porque por que eu tô falando isso? Porque eu não pensava assim há uns anos atrás. Eu achava que eu tinha que estar 100% para minha filha. Né? Na época que eu pensava que eu tinha só a Ana. Era filha única e eu tinha que estar ali. Eu não podia ter outro projeto, outro pensamento, outra vida. Tipo assim, eu decidi ser mãe e é isso. Uhum. Eu tinha esse pensamento dentro de mim e foi uma coisa que eu precisei quebrar dentro de mim, Uhum. né? E porque quando eu engravidei da Ana, eu trabalhei até os meus 8 meses. Lembro de mim atendendo meus pacientes com barrigão gigante assim. Mas quando ela nasceu, a gente conversou e eu parei de trabalhar. E eu pensei, bom, se eu não trabalho, eu tenho que estar focada 100% nela, né? E eu vejo muitas mães com essa dor, com essa culpa de terem projetos. Eu não estou falando aqui, deixar bem claro, eu não estou falando aqui das mães que desejam Uhum. só estar em casa com seus filhos, porque é digno e é a sua vocação, é seu chamado. Eu estou falando daquelas mães que sentem essa culpa de querer ir para o mercado de trabalho, de querer ter outros projetos e se sentem culpados porque são mães, né? Eu decidi ser mãe, eu não posso, eu preciso estar aqui com eles 100%. Não, as crianças também precisam olhar pra gente e ver que a mãe está sendo feliz Sim. fazendo outras coisas, né? Uhum. Que eu acho importante a gente falar isso, principalmente para as mães, que eu acho que os pais são mais relaxados em relação a isso, assim. Eu Sim. acho, tá? Se Sim. algum pai, se algum pai não é, pode escrever aqui. Mas eu acho que a mãe tem essa culpa, assim, né? Quando ainda mais assim, bebezinho, pequenininho. Mas quando a criança tá pelos 2, 3 anos, que ela não tem mais aquela dependência tão forte, e a mãe quer ir trabalhar, mas ela fica, mas o que vão falar de mim? Eu decidi ser mãe. E foi uma coisa que eu precisei quebrar dentro de mim. Não, eu preciso, Com né? certeza. A Isa tá falando assim, concordando contigo que sofreu também. E acho que é isso, né? Eu acho que para quem faz sentido, né, estar nessa dedicação de casa, que eu acho que para a maioria, mesmo que decida isso, não está só para criança, porque tá ali passando roupa, limpando, que também tem todo esse outro lado que às vezes a gente não enxerga, né? Nas mães, mulheres que estão em casa, elas não estão só mãe, né? Normalmente elas estão já em divisões, mas se isso faz sentido, tá tudo bem, assim. Mas a importância, né? E eu trabalho muito com a Lívia isso, né? Volta e meia ela diz: ai, mamãe, hoje fica. Não, o trabalho é importante para mamãe. Eu quero ir trabalhar, né? Assim, porque também eu acho que tem um outro lado, né? É dar o exemplo de algo que é bom, né? Eu não tô, isso não está sendo um sacrifício para mim, não. Isso faz sentido nas minhas escolhas, né? E assim como olhar também para o casal, enfim, acho que é muito difícil a gente dar conta de só ser mãe, assim, exclusivamente, né? Mesmo estando em casa, a gente pode ter outros papéis, né? Sim. Alguém falou alguma coisa ali, acho que eu falei do pai, diz que tem sim, não sei se é isso que a pessoa diz, tem sim. Não, tem pai, com certeza que deve, acho que é isso que ela tá falando. Mas tem pai também que se sente culpado, enfim. Eu escrevi, eu quase tirei a live, gente. Se eu sumir, eu volto, tá? Porque eu aperto nos botões aqui, eu não sei mexer nessas coisas. A Mi tá Mas, falando que a gente culpada quando trabalha e não fica 100%. Eu não sei se ela ou se ela tá trazendo que concorda que outras mães, né? uhum, Assim, e eu acho que é isso, é a gente poder encontrar, mas para isso também tem que ter esse suporte, né? Porque quando tu tá trabalhando, quando, né, eu vou para o consultório, tem que ter alguém que olha por sim, ela, né? E sim, acho que vem talvez muito da nossa, até da nossa educação, eu diria, né? Assim que e esse processo inicial de ser mãe, né? Que é muito visceral e que tu passa ali por um processo também de afastamento, que o pai ou outros cuidadores são tão importantes para a gente
desgrudar um pouquinho, assim, né? Então, às vezes também tem atrapalhações nesses processos que deixam as mães mais culpadas, né? Sim, até tu falando disso, eu escrevi um texto sobre isso esses dias. Eu queria, durante muitos anos até, e agora eu consigo falar isso sem culpa, assim, eu usei a minha maternidade como uma muleta Uhum, para tudo, assim, né? Surgia alguma vaga de emprego incrível, e eu dizia, aí eu tinha medo. Eu tinha tanto medo do que aquilo ali poderia gerar na minha vida, do desconhecido, que eu dizia, não, eu não posso, porque eu tenho uma filha. uhum, Eu não, eu tô em casa, eu ficava sempre com essa assim. Ah, mas aí eu podia fazer e acontecer. Não, mas eu não posso agora porque eu sou mãe, ela precisa de mim. uhum, E eu ficava sempre com essa, assim, o meu grande escudo era a minha maternidade. E uhum, daí, quando eu engravidei de novo, ficou ótimo, porque eu tinha duas. Não, agora eu sou mãe de duas, eu não posso fazer tal coisa, porque eu sou mãe, né? E daí depois veio três, e aí era incrível. Era incrível. Eu não precisava fazer mais nada, porque eu era mãe de três. uhum, Nossa! Aí, quando eu descobri que existem mães de muitos fazendo horrores, eu disse, Jesus do céu. Né? Um dia minha mãe falou, olha, esses dias eu vi uma mulher no ônibus, com quatro crianças. E ela tinha quatro crianças e estava indo fazer faxina não sei aonde, não sei o quê. E eu fazendo de louca, né? Porque assim, a maternidade não tem que ser uma muleta, uhum, né? Ela tem que ser uma coisa da nossa vida muito bem resolvida. Eu sou mãe, mas eu também sou uma profissional. Eu também posso fazer coisas. E eu tinha muito medo de me arriscar. Eu tinha medo de fazer alguma coisa e quebrar a cara. E ao invés de eu assumir esse meu medo de quebrar a cara, eu não fazia, eu não saía do lugar. E uhum. aí, pra eu não sair do lugar, eu tinha que dar uma desculpa. E a desculpa era a minha maternidade. Sim. Não, É, e talvez quem está ouvindo, né, de poder pensar assim, o que que talvez nesse processo de autoconhecimento que tu sugere, né, ou assim, o que que faz sentido para mim, o que que eu realmente quero, né? Se eu identificar que eu quero voltar a trabalhar ou que eu quero fazer um projeto diferente, de buscar isso, assim, né? Eu acho que não tem um único jeito, como tu diz, né? Não tem uma fórmula, mas tem o jeito como a gente se encontra aí nesse caminho, né? sim. E uma pergunta que sempre vem pra mim, essa foi essa que tu fez. Ai, como é que tu cuida do falar cura com as crianças? E não sei o quê. E aí, sempre quando essa pergunta vem, o meu lado sabotador que eu tenho, eu escuto a pergunta dessa forma. Se tudo isso aqui der errado, eu não estava com meus filhos. Uhum, Eu perdi um tempo da minha vida me dedicando a um projeto enquanto eu deveria estar com meus filhos. Isso é um pensamento sabotador meu, que ele existe. uhum, Mas eu descobri que ele existe. Então eu consigo já, porque durante muitos anos eu tinha essa muleta. E no momento em que eu larguei a muleta e decidi viver meus projetos e me arriscar, esses pensamentos que querem me sabotar vêm à tona. Mas isso é um processo de autoconhecimento, assim, ó, gigante, uhum. né? De reconhecer as coisas, assim, né? Tá, e se eu falar cura der errado? Como é que isso aqui vai dar errado, gente? Assim, eu não consigo pensar, eu não sei o que, que as pessoas, né? O que, que é o dar errado? Eu tô aqui tentando ajudar a pessoa. Se eu ajudar uma pessoa que eu sei que eu já ajudei, tá Uhum. tudo Já deu certo, bem. né? Tá Uhum. tudo resolvido, né? Eu não, é esse o projeto, é essa a ideia. E eu sei que o tempo que eu tô aqui, os meus filhos estão lá embaixo com o pai, estão bem, né? São vários processos. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que esses pensamentos surgem na cabeça das pessoas. Uhum. Tem pessoas que estão assistindo essa live e elas estão escutando e aquilo está entrando na vida delas. E começam a vir vários pensamentos. E a pessoa tem que tentar reconhecer o que é real e o que não é. Que nem a Fábio dizia antes, o pensamento suicida, ele é só um pensamento que ele não precisa ser colocado em prática. Uhum. Assim como tantos outros pensamentos vêm quando a gente pensa em alguma coisa. Ah, e se eu fizer isso? Aí surgem várias possibilidades. Por isso que eu falo tanto em escrever, em visualizar os sentimentos. Porque Uhum. nem tudo que a gente pensa é real. Nem Sim. tudo que a gente pensa precisa ser colocado em prática. Uhum. Então, é um processo. Então, eu estou falando isso aqui para que cada um que está escutando consiga visualizar esses pensamentos, Uhum. né? Quando Acho que faz ela... todo sentido, né, Lu? Assim, porque eu acho que tem algo que acontece hoje
vamos falar de hoje, né? Não que não tivessem pessoas que fossem assim antes, mas parece que tudo que a gente faz tem que dar imediatamente certo no sentido de sucesso, de milhões, né? E aí as pessoas esquecem os outros ganhos que a gente tem, né? Que não é só ganhar 1 milhão, não é só aparecer na Globo, sei lá eu, né? Que tem coisas que tu vai fazer, às vezes, para ter o resultado para uma pessoa, ou para ter o resultado daqui 1 ano, 2 anos, né? E às Teu vezes áudio o que a sumiu, gente começa. teu áudio sumiu pra mim. O teu áudio Viu? sumiu completamente pra mim, não tô ouvindo nada. Eu vou sair e vou entrar de novo, que dá uma outra live aconteceu isso também, tá? Eu vou entrar e sair Tá rapidinho. bom. Só. Joia, vai lá. Vamos lá, vou chamá-lo de novo aqui, só esperar ela entrar. Ela já entrou aqui, vamos lá. Esperando a Lu voltar, caiu a. Voltamos? Me Tô ouve? ouvindo, tô ouvindo. Segue falando. Tá. Não, a reflexão que eu estava trazendo é que parece que tudo que a gente faz hoje tem que ter um resultado bombástico, assim, né? Tem que ser algo grandioso e a gente perde, às vezes, os processos mesmo, né? E eu acho que quem se expõe, quando eu penso aqui também nas lives, eu sempre penso em uma pessoa, né? Se fez sentido para uma pessoa, se mais uma pessoa chegou e começou a pensar, a gente já atingiu, né, uma parte do objetivo. Claro que a gente quer que mais pessoas se mobilizem, que mais pessoas pensem, né? Mas se eu pensar nos 100 milhões, sei lá, né? Eu não vou fazer para um, assim, sei lá eu, né? Então, que a gente também tem que se comprometer com uns passinhos e não só com o resultado final, né? É, com os passos. Uma coisa que eu sempre tento imaginar é, por exemplo, esse númerozinho aqui que tá aparecendo de quantas pessoas estão nos vendo. Eu imagino essas pessoas sentadas numa sala me assistindo, Uhum. né? Se assim, uma pessoa, tem uma pessoa sentada me assistindo. Se tem 10 pessoas, tem 10 pessoas paradas me assistindo. No mundo que a gente vive hoje, que é de segundos, do Uhum. Instagram, que é só rolar o dedo e tem outra coisa acontecendo, caramba, tem 10 pessoas paradas me escutando, tem 10, tem 20, tem uma, e ela tá ali, ela se dispôs a escutar. E é uma pessoa que ela, se ela parou, é porque alguma coisa que eu tô falando tá fazendo sentido nela, tá gerando uma conexão nela. Então eu preciso estar ali para ela, né? Eu tenho um canal no Telegram de partilha, um grupo de partilha. E eu fiquei muito em dúvida em abrir ele assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu achava que ninguém ia entrar. Eu sempre acho que nada vai acontecer, mas é uma coisa minha. E aí a Uhum. coisa começou a acontecer e agora tem lá algumas meninas e é incrível o que acontece ali. E assim, para você que tá vendo, é um grupo bombástico com 1 milhão de pessoas partilhando, não. É um grupo quietinho e de vez em quando uma partilha acontece e aquela partilha muda a vida de todo mundo. Semana Uhum. passada teve uma partilha muito importante ali, que enfim, eu não vou abrir, né? Mas assim, coisas acontecem através da troca. Então, assim, teve um dia que foi um dia que eu tava muito ruim. Foi um dia meu, um dia que eu tava muito ruim. Foi um dia que eu pensei em apagar minha conta do Instagram. Foi um dia que ficou por um triz, assim, que eu não tava vendo muito sentido, assim. Mas foi um dia meu, aquele dia, assim, que todos os pensamentos ruins vieram à tona. E disse, quer saber, eu não vou mais falar com ninguém, porque se eu não consigo resolver os meus problemas, que dirá resolver os dos outros, né? Uhum. E eu queria pagar. E aí entrou uma partilha no grupo do Telegram, foi naquele dia, de uma coisa que aconteceu no Falar Cura e que transformou a vida da pessoa completamente. Eu disse, meu Deus, eu não tenho ideia do que é isso aqui. Eu falei isso, eu não tenho ideia, porque se eu tô na internet, hoje, essa live aqui, 24 de agosto, vai pro teu IGTV. Pode ser que ano que vem, 2021, alguém acesse esse IGTV e mude alguma coisa na vida dela. Então eu não faço ideia, do que é isso aqui. Então, assim, se mudar um pensamento, não precisa mudar a vida da pessoa, a pessoa mudou de vida, não. Mas se ela mudou um pensamento, se hoje ela não vai se matar, se hoje ela vai levantar da cama, vai tomar um banho, se hoje ela vai passar um batom e vai se sentir mais mulher, tá tudo resolvido. Uhum. Assim, pra Não, e mim, sabe? talvez te ajude a pensar, né? Logo que eu falo
muitas vezes para os pacientes, assim, né? Que não sou eu que promovo a mudança, né? Eu só estou ali sendo um catalisador dessa mudança. Porque lembro de uma situação que eu recebi uma paciente que veio encaminhada por outra paciente, que Uhum. foi essa paciente que encaminhou, ela conseguiu fazer uma mudança muito bonita na vida dela, né? E aí veio a amiga dela, quando eu abro a porta, assim, para recebê-la, ela me diz assim, eu quero conhecer a Santa Fabiana. Eu, deu errado. Ela, tu mudou tanto a vida. Não, eu não mudei a vida do outro. O outro é que muda, assim, né? A gente tá ali, claro, ampliando a visão, né? Eu digo que psicólogo é que nem Google Maps, assim, né? A gente, pessoa sozinha, fica só na frente, mas aí, ampliando a visão, tu enxerga o todo, tu enxerga conexões, e é isso que a gente faz, né? E então é outro, né? Talvez também para não tomar para ti essa responsabilidade, né? Porque a gente pode sim trazer reflexões, questionamentos, mas cada um tem seu tempo, seu momento, e às vezes a gente nem vai enxergar, né, essa mudança que vai acontecer no outro, mas a gente lança a semente, né? Tem uma passagem que fala disso, né? Lança a semente que vai, né? Querida, Sim, nosso tempo voando aqui, né? Eu quero te dar a oportunidade nesses minutos finais, de fazer um fechamento, também de convidar as pessoas, né, para te acompanhar. Fala aí. eu quero agradecer, foi muito gostoso. Eu sabia que ia ser uma conversa muito boa. Não falamos, eu acho que eu imaginei que a gente ia falar, que era, né? Mas assim, porque falar é isso. A gente vai conversando e as coisas vão fluindo. E é esse convite que eu faço no Falar Cura, né? A pessoa que ela vai entrar no meu feed, ela vai encontrar um tema específico? Não, porque cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa lê o texto de uma forma, cada pessoa encontra o seu momento. E é esse o meu convite lá no Falar Cura, para que vocês venham conhecer, para que a gente venha conversar e que aos poucos, nesse diálogo que a gente vai tendo lá no meu Instagram, você vai encontrando o seu caminho, né? Assim como eu encontrei o meu. Eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma solução, tudo passa por mim. Como eu acabei de falar, semana passada eu tive um dia péssimo, mas é isso que eu mostro. A gente tem um dia péssimo, mas a gente encontra ferramentas de ter um dia melhor no dia seguinte e dar passos para continuar e falar sobre isso, porque a gente não precisa carregar essa bandeira da perfeição, essa bandeira de que tá tudo bem. Existem dias ruins, a gente precisa aprender a vivê-los, porque é importante vivê-los, mas também a vencê-los. Né? É esse o convite que eu faço. Então, para que você que está aqui na live, que você que vai ver esse GTV, possa vir conhecer também o meu Instagram. Fábio, muito obrigada, adorei. Adorei mesmo. Eu que agradeço, assim, a generosidade, assim, né, de compartilhar tantas coisas, que eu acho que mesmo que tu esteja nesse processo, né, eu acho que cada vez que a gente fala, a gente precisa elaborar de novo, pensar de novo e olhar de outros ângulos, né, e às vezes tem um custo pra gente, então poder compartilhar, eu agradeço muito, assim. Convido também as pessoas, né? Então, além de ir lá na Lu, que também voltem aqui toda segunda-feira às 21h30. E também compartilhem aí, eu vou salvar aqui no IGTV. A gente pode mandar para as pessoas depois, né? Quem não sabe, tem ali embaixo tem um aviãozinho. Isso aí, Lu. Um aviãozinho, uma setinha, né? O Instagram tinha que fazer uma imagem mais Tem que fazer um. Ninguém sabe definir isso, ninguém consegue definir. Um avião, uma seta, né? Mas é isso aqui. Que pode encaminhar para as pessoas, né? Eu vou colocar ali depois no story também, reforçando esse convite para que as pessoas assistam e valorizem, assim, né? Esses momentos de partilha, que sim, falar cura e cura muito, né? Cura não modifica, às vezes, né? Como tu diz, né? Não é um movimento que vai modificar a vida, mas é um processo mesmo que, quando a gente inicia também, não tem volta, né? Isso Não é tem bom volta. alertar as pessoas. Não tem volta. É verdade. É só um caminho, né? Obrigada. Beijo grande. Obrigada. Cuida, Tchau, beijo tchau. a Obrigada, todos. gente. Obrigada pela audiência. Tchau. Tchau.